hoje, quinto ano, é dia 15/4/2021 e nós vamos ver a nossa aula de língua portuguesa. E ela será sobre ouve com H e ouve com O. E a de gramática sobre sinais gráficos, tá bom? Vamos lá. Ouve e ouve. São palavras, gente, que têm a mesma pronúncia, igual que a gente estudou na aula passada sobre os homônimos, né? Ou parônimos, que tinham a mesma pronúncia, mas a grafia e os sentidos diferentes. Ouve, gente, com H é uma forma verbal do verbo haver, no pretérito, é o que aconteceu. É impessoal, não tem sujeito e possui o sentido de existir. Não houve briga na final do campeonato. Não existiu briga, não aconteceu briga na final do campeonato. Não houve com o sentido de existir. Houve uma queimada no Morro do Cruzeiro, ou seja, aconteceu uma queimada, existiu uma queimada. E o ouve com O é a forma verbal do verbo ouvir, de escutar, no sentido de audição. Minha mãe não ouve bem, minha mãe não escuta bem. Você nunca ouve meus conselhos, você nunca escuta os meus conselhos. Então, ouve com H é do verbo haver, existiu. Houve uma feira livre ontem, ouve com H, né? E o ouve com O é de escutar. Ana, ele não me ouve, né? Ou seja, ele não consegue me escutar, tá certo? A buzina toca alto e por isso ele não me ouve, né? Você não ouve o que eu falo, certo? Você não ouve o que o professor, você não ouviu o que o professor falou, certo? E assim vai. Pronto. Olha aqui os exemplos. O que ouve? Ouve no sentido de acontecer, de existir. O que existiu, né? Ouve nada, é surdo, ou seja, não escuta nada. A gente escreve o que ouve, né? A pessoa fala e a gente escreve. Nunca o que ouve com H, ou seja, nunca o que existiu, nunca o que aconteceu. A gente só costuma escrever o que alguém fala. A gente não escreve o que realmente existe, o que realmente acontece, tá? Então, essa é a diferença. Os próximos, gente, são os sinais gráficos. Né? Os sinais gráficos, gente, eles se juntam às letras para facilitar a representação do fonema e a correta pronúncia das palavras, né? Os sinais gráficos podem ser o cedilha, que é colocado embaixo do C, aquele tracinho, ó. Peraí. Ó, pode ser o cedilha, tá aqui o C, e o tracinho, que é colocado embaixo dele. Esse tracinho se chama cedilha, tá? E antes da vogal A, O e U, o cedilha aparece para dar o som de F, tá bom? A cedilha, gente, não pode ser usado no C antes do E e do I, porque o E e o I com o C já tem o som de F. E nem pode ser usada no início das palavras. Uma palavra com ela, louça, lenço, né? O próximo sinalzinho gráfico, que a gente conhece muito bem, se chama a nossa querida cobrinha, né? O nosso querido tio, tá certo? Pra que o tio serve? Gente, o tio é colocado em cima do A ou do O, para indicar o som nasal, ó. Coração, manhã, canção, tá? A gente fala com o som nasal devido ao tio. O tio não pode ser colocado nem em cima do E, nem do I, somente do A ou do O, tá bom? Nós temos o próximo acento gráfico. Ele se chama, deixa a tia pegar a caneta, ele se chama acento agudo. O tio nasaliza as palavras. O acento agudo indica o som aberto. Não indica mais a palavra sendo falada com o nariz, tá? E ele indica a vogal tônica, ou seja, a vogal mais forte e o som aberto dela. Pó, ré, cipó, rádio, público, saída, certo? É para isso que o tio serve. Nós também temos o nosso chapeuzinho do vovô.
chamado acento circunflexo. Vamos aqui marcar aí. É o chapeuzinho do nosso vovô, chamado acento circunflexo. Gente, ele indica que a vogal é tônica, né? Que ela não é átona, ela é tônica. E o som dela é fechado. Vovô, né? Êxito, ostrone, 3, cândida. Não utilizamos os acentos circunflexos na vogal I e U. Somente na A, na E e na O, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo acento. É um acento agudo, só que o contrário. O agudo não é para cá? Esse aqui é o contrário, ele se chama acento grave. Ele indica a crase, que é o encontro de duas letras A, sendo uma a preposição a e a outra o artigo de feminino ou pronome. Exemplo, fui à festa, dirija-se àquele balcão. Em alguns casos, a preposição junta-se ao pronome demonstrativo da seguinte forma: aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e aquilo, tá? E o próximo, ele não está aparecendo, mas ele é um tracinho assim e se chama hífen. Ele é usado, gente, nas palavras compostas. O que é uma palavra composta? Que é duas palavras num nome só. Abóbora, abóbora menina, cobra capelo, guarda-roupa, andorinha grande, couve-flor, erva do chá, ervilha de cheiro, fava de Santo Inácio, certo? Então, são duas palavras em uma só, tá? Esses, gente, são os nossos sinais gráficos. E nós temos também o apóstrofo. Ele é usado para indicar que foi retirado uma vogal A. O apóstrofo, gente, é tipo uma vírgulazinha lá em cima, ó. Na palavra da água, me dá um copo d'água, me dá um copo n'água, né? E eu tenho também o nosso querido trema. O trema, gente, eram duas bolinhas que eram usadas em cima da letra U, tá? Só, gente, que ele deixou de existir em palavras de português. E as palavras que antes eram escritas com trema, hoje não tem mais esse sinal gráfico. Antigamente, tranquilo usava trema, não usa mais. Aguentar usava trema, não usa mais, né? Então, são palavras, o trema, ele não existe mais, tá? Ele foi revogado pelo novo acordo ortográfico. Eu espero que vocês tenham compreendido, pois nós iremos para o grupo para fazer as nossas atividades. Beijos e até já já! Amo vocês!